Olá, aqui é o professor Nilci, do curso de Portaria e Recepção, para mais uma videoaula. Queria deixar aqui um abraço, forte abraço para todos, desejar prosperidade, boas energias e força, foco e fé para a continuidade das aulas aqui de Portaria e Recepção, continuar esse nosso processo de qualificação profissional. É o que eu desejo de coração, ok? Bem, a aula de hoje é a continuidade do vídeo anterior, no qual eu estava falando sobre os conflitos que acontecem em condomínio, né, a gestão desses conflitos, né. Nós, profissionais da portaria e recepção, trabalhamos numa área que não é muito raro, tem alguns problemas, mas nada que a gente não possa resolver com um bom diálogo, um bom treinamento, algumas técnicas que a gente pode utilizar, que vai fazer um serviço bom e que a gente possa evitar alguns entreveros, que os problemas tomem uma dimensão maior, ok? Então, eu vou só dar uma retomada do que a gente falou na aula anterior. Nós falamos um pouquinho sobre causas, soluções, dei alguns exemplos e a gente vai continuar um pouquinho, ok? Então, para que a gente possa acompanhar aqui de forma mais ilustrativa, eu vou projetar a tela aqui para vocês e vou pedir para esse favor que vocês me acompanhem para que fique uma coisa melhor, ok? Beleza, vamos lá então. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai falar. Então, na aula anterior, né, nós falamos aqui sobre gestão de conflitos, né? Falamos aqui um pouquinho sobre gestão de conflitos, falamos aqui das causas e soluções, né? Que os principais, né? Aqui eu citei os principais problemas que ocorrem, né? Excesso de barulhos, animais de estimação, vagas na garagem, atitudes e brincadeiras de crianças residentes no espaço, né? Problemas hidráulicos nos apartamentos, o tabagismo, procedimentos na pandemia. Eu dei até uma parte em relação a procedimentos na pandemia. A gente está vendo que tem um aumento muito grande. E no vídeo anterior até passei a exibir aqui para vocês um vídeo sobre os problemas da pandemia, né, que aumentaram em 200% por conta de estresse mesmo, uma situação que ninguém viveu anteriormente. Então, está ficando crônica a coisa e a gente precisa, nós como os profissionais da portaria e recepção, precisamos ter conhecimento de como lidar com isso, né? Ok? Falamos aqui um pouquinho sobre o papel do síndico, né? Dei aqui algumas dicas aqui de como solucionar os conflitos, né? De calma, serenidade, que a pessoa seja acessível, né? Ver os dois lados da moeda, que não entre em fofocas, que deixe as regras claras, ok? Bem, tendo feito essa retomada, eu tinha parado aqui, a gente já falou um pouquinho das áreas comuns e hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai falar um pouquinho de algumas situações e procedimentos, né? Algumas situações que ocorrem e como proceder, né? Então vamos lá primeiro, né? Brigas entre moradores. Será que a gente já viu alguma briga de morador? Aqui no bairro mesmo a gente encontra algumas brigas, né? No coletivo a gente encontra briga, a gente encontra briga no ambiente de trabalho, enfim. As brigas são inerentes. Eu vou só retomar um pouquinho que eu falei anteriormente, né? Os conflitos vão ocorrer. É um ledo engano nós pensarmos que esses conflitos, quando ocorrem, são coisas ruins. Não, às vezes os conflitos suscitam problemas que ocorrem e se as pessoas forem maduras o suficiente para lidar com aquilo ali, pode chegar a uma solução adulta e uma solução saudável para ambas as partes. Você até fala, ainda bem que a gente chegou a um acordo, né? Então, não tem problema nenhum, não tem conflitos. O que tem é como você vai proceder a partir dali, né? Qual vai ser o desenrolar daquilo ali, ok? Então, tendo dito isso, eu vou falar um pouco sobre brigas entre moradores. A gente vai pegar o exemplo aqui do condomínio. Vale lembrar também e ressaltar, pessoal, que eu estou pegando como mote aqui, né, como exemplo, as brigas de condomínio, né, a situação de condomínio, porque são muito latentes, mas a gente pode transferir isso para o nosso, se você pretende trabalhar na recepção, se você já trabalha numa recepção, o que acontece ali entre a clientela, ou até mesmo entre os pares, se você trabalha numa empresa, enfim, isso pode ser adaptado dependendo da situação, ok? Então vamos lá. O síndico, né, e aqui mais uma vez eu vou ressaltar isso, né, quando a gente fala o síndico, na maioria das vezes ele não pode estar presente, quem vai fazer esse meio termo aí, esse meio campo aqui, seria a figura do porteiro ou a recepcionista. Então vamos lá. O síndico não deve interferir na resolução ou intermediação de conflitos que envolvam dois ou mais vizinhos, exceto, vamos lá,
em caso que esteja afetando a rotina do prédio. Nessas situações, o síndico deve conversar de forma amigável com os envolvidos, advertir se necessário e, em último caso, aplicar multa ou tomar uma providência. Bem, eu tinha falado anteriormente que, e até na reportagem mostrava, que na maioria dos casos, a gente está falando de até 60% dos casos, essas brigas se resolvem entre si. São entreveros e às vezes são coisas banais, que depois daquele momento se torna uma coisa que passou, foi ultrapassada, tá? Então, o porteiro também, às vezes está lá uma confusão, se você não foi chamado, se você não foi acionado, deixe que se resolve. Agora, se a coisa tomar uma proporção maior, essa briga, aí sim você vai ter que intervir. Se você vê que as pessoas estão na iminência de entrar em vias de fato, de brigar, sim, você vai tomar uma atitude. Ou se você estiver afetando a rotina do prédio, estiver numa área pública, se estiver proferindo palavrões, né? Mas às vezes são discussões acaloradas, mas que estão ali com pessoas adultas. Então você não vai entrar. Agora, caso chegue nessa situação, sim, aí você vai ter que intervir. No caso, aí, se o síndico tiver, ele vai fazer isso. E aí é aconselhável que você, eu falei anteriormente, a forma de abordar. Você não pode chegar na pilha que as pessoas estão. Então você tem que chegar de uma forma serena, calma, você tem que demonstrar ali que você está ali, você não está a favor nem contra de ninguém, você está tentando resolver o problema. E aí de forma amigável interpelar entre eles, falar, olha, vamos resolver isso aqui com mais calma, e às vezes até tentar dissuadir as pessoas de ficarem naquele momento, porque às vezes a pessoa está com a cabeça quente, mas uma vez que ela sai daquele ambiente, ela respira um ar, ela volta, estava com a cabeça quente, desculpe. Então, é esse o papel do porteiro, é tentar administrar isso, né? Como é o assunto dessa aula, né? A gestão desse conflito, né? Você conciliar, fazer a mediação ali e evitar um mal maior, ok? Agora, se a esfera ultrapassar, eles podem ser advertidos. No âmbito ali administrativo, eles podem tomar uma multa, ou até mesmo se você vê que a coisa está ficando muito séria, pode ligar para o 90 e falar, olha, aqui aqui acabou a minha alçada, então se a gente está vendo que está tendo briga, pode chamar o 90 que eles vão ter que responsabilizar, ok? Vamos para a próxima situação, né? Queixas de barulho excessivo, né? As principais situações, né? Queixas de barulho. Bem, isso é muito comum em todos os condomínios, seja ele vertical, seja ele horizontal, seja ele de empresa, enfim, barulho, tem muito barulho. E esses barulhos podem ser causados por uma série de coisas, por uma reforma, pode ser por um som alto, pode ser por uma mudança que você está fazendo. Então, isso é uma das mais comuns, né? E é muito comum também no condomínio vertical. Como eu falei, tem alguns prédios que são feitos com paredes estruturais. Esses prédios aí, eles reverberam o som por outros andares e é complicado. Então vamos lá. São frequentes as queixas motivadas por barulho excessivo. Quando a situação começa a incomodar o dia a dia dos outros moradores, o síndico deve intervir e conversar com as pessoas envolvidas, advertindo sobre as reclamações e, apenas em último caso, multá-las. Então isso aí é uma boa conversa. Às vezes a pessoa é uma ocasião, ela está em mudança, então a gente sabe que naquele período ela vai ter. E aí a gente vai usar uma palavrinha mágica aqui, que é a empatia. Né? Você ter empatia, você se pôr no lugar dele. Bem, se você tivesse mudança, será que você faria o barulho? Né? Talvez você não tenha pensado dessa forma, mas eu cheguei cansado do trabalho, estou muito cansado, tenho um familiar doente e a pessoa não respeita. Bem, se você perceber que a situação é de desrespeito, é uma coisa, mas às vezes a pessoa não tem essa consciência, então nada melhor que um diálogo. E você pode fazer esse meio campo, né? Você pode fazer essa mediação, falar, olha, eu conversei com o vizinho, ele está em mudança, então eu conversei com ele e ele vai resolver isso. Ou até mesmo propor isso para as partes conversarem, né? Tem alguns casos que são resolvidos ali, tudo numa conversa, num bom bate-papo, pessoas adultas e conscientes, que têm a consciência que moram num lugar onde há uma concentração de pessoas. Isso vai ocorrer, tá ok? Né? Agora, se a gente vê que é má fé, som alto, é só a gente fazer valer o regimento do condomínio, fazer valer as regras. Sempre é como se fosse, né, como a gente diz lá no futebol, né, a regra debaixo do braço.
É sempre bom você mostrar para o vizinho, se você vê que realmente há uma fé, um abuso, olha, você está infringindo a lei do barulho. Então, se eu tiver que chamar atenção de novo, eu vou passar para o síndico e aí é multa. E aí, quando dói no bolso do cidadão, aí a gente vê que a coisa funciona. Ok? Vamos para o próximo aqui. Reclamações de animais domésticos também é outro problema em condomínio que dá muito problema, porque assim como as crianças, os bichinhos têm vontade própria e às vezes a gente não consegue mesmo resolver todos os problemas, tá? Então vamos lá. Não são raras as discussões sobre o barulho dos latidos, a sujeira ou o mau odor, ou até sobre riscos à saúde de outras pessoas. Porém, o síndico não pode proibir a existência de animais de estimação no condomínio. Ter um animal doméstico é um direito do condomínio, desde que siga algumas regras estabelecidas no regulamento interno do condomínio. Então é importante, a lei do condomínio, né, é de 1964, naquela época tinha alguns condomínios que era até proibido ter animal doméstico, hoje não mais, né? Teve uma época que eles queriam estabelecer um tamanho, não, hoje não. Você tem todo o direito de ter o seu pet. Porém, tem que deixar muito claro que tem algumas regras. E as pessoas têm que ter essa noção. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, as fezes. A pessoa quer passear com o cachorrinho no condomínio, mas não quer recolher as fezes, ou esqueceu de recolher, ou pede para o filho levar e o filho não faz esse serviço, ou então o animal tem mania de ir nas áreas sociais fazer xixi e fica aquele odor forte, ou mesmo latindo, né? Atrapalhando o sossego dos outros condôminos ou dos moradores ali do local. Então é importante você, ali na portaria, de ficar atento a isso e orientar a pessoa, tá? É muito importante fazer essa orientação, que desde que ele siga as regras estabelecidas do condomínio, não tem problema nenhum. Então, não deixar o cachorro fazer as suas necessidades nas áreas comuns, evitar barulhos ensurdecedores que possam trabalhar a paz do condomínio, né? Se for cachorros de grande porte, tem que usar focinheira e guia, não pode soltar no condomínio, porque ele está muito presinho. Pois é, mas qual que é a lei do condomínio? O que o regimento interno fala? Que tem que usar focinheira? Então tem que usar focinheira. Tem que usar guia? Tem que usar guia. E as fezes, que é outro problema sério, né? Que às vezes a pessoa, e às vezes eu já vi casos de pessoas que às vezes deixam, tá com o celular aqui, e deixa o animal solto, e aí o animal faz sujeira e ele nem viu. E aí depois quando ele se depara já tá sujo, e aí dá uma, né, de quem ninguém viu e, né? Então, essa situação. Mas tudo com um bom diálogo e com as regras bem claras para que sejam estabelecidas. Agora a gente vai falar de um problema polêmico, né? Garagem e estacionamento, né? Antes de mais nada, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, né? Calma só um minutinho aqui, para a gente falar desse assunto, né? Garagem e estacionamento. Esse é um dos problemas mais crônicos aqui nos condomínios, ok? Então vamos lá? Vou mostrar uma reportagem aqui para vocês também, que foi exibida no jornal hoje, há muito tempo atrás, mas ela é muito pertinente. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo e depois a gente faz um comentário sobre o assunto. Imagens. Essas imagens ilustram muito bem até onde chegam as brigas por vagas de garagem. Aliás, essas brigas ocupam o terceiro lugar na lista dos assuntos que mais provocam brigas nos prédios. Então aqui a Sandra Eilenberg, né, ela fala que é o terceiro, né? Hoje eu diria que é um dos primeiros, né? Com essa intensificação da pandemia, ficou muito mais latente essas brigas por vagas. E hoje a frota aumentou também, né? Então, hoje não se vende condomínio sem uma vaga de garagem. Tem condomínios de maior porte que tem até 2 vagas de garagem. E tem condomínios que precisam regulamentar isso para que todos possam usar, até fazer alguns sorteios de vagas. Eu vou falar daqui a pouco, mas isso é um sério problema. Também tem o tamanho, a metragem da vaga. Prédios e nos condomínios. Você vai ver agora o que um morador de Goiânia fez com o carro do vizinho dele. A imagem do circuito interno mostra o morador tentando estacionar a caminhonete na garagem. Ele parece ter dificuldade. Manobra, desce para analisar e quando volta para a caminhonete, vem a surpresa. O motorista engata ré e bate de propósito no carro do vizinho. Veja de novo.
o carro fica prensado contra a coluna de concreto. Depois, o motorista estaciona a caminhonete, desce tranquilamente, dá uma conferida e vai embora. O dono do carro amassado descobriu o que tinha acontecido depois de voltar de viagem. Se o meu carro estava em cima da faixa ou não, né, eu acho que era uma questão de chegar e conversar ou pegar, guinchar o carro. Eu não vejo nenhuma justificativa para uma atitude dessa. Nenhuma. A minha ideia é mudar do difícil, porque o que é que eu posso esperar de um homem que faz um negócio desse? Talvez Marçal não precise mais se mudar. A gente tentou ouvir o vizinho que bateu no carro dele. Mudou há quanto tempo? 2 semanas atrás. A vítima deu queixa na polícia e também entrou com uma ação por danos materiais e morais contra o vizinho. Segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo, os principais motivos de brigas nos condomínios são o barulho, os vazamentos e também as vagas nas garagens. Foi o caso desse barraco no elevador de um prédio na zona norte de São Paulo no ano passado. A discussão, por causa de um arranhão no carro, terminou em espancamento. Segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo, só 5% dos conflitos vão parar na justiça. A maioria é resolvida entre os vizinhos, com a ajuda do síndico. Tolerância, bom senso e equilíbrio dentro de um condomínio é fundamental para essa harmonia, né? É sempre importante a gente pensar que num condomínio sempre vai prevalecer a coletividade. É realmente inacreditável, né? O que está acontecendo com as pessoas? A gente tentou, né, falar com o motorista da caminhonete que bateu no outro carro, mas a gente não conseguiu. Conforme informou a porteira ali, ele está 2 semanas já, se mudou. A gente está cada vez mais tendo que viver em comunidade, fechado no prédio, e cada vez menos preparado para conviver com as pessoas, conversar. Então, voltando aqui, vocês viram, né? Como é importante você ter esse bom senso. A reportagem deixa bem claro, né? Coisas que poderiam ser resolvidas com um pouco de bom senso, de conversa. E o rapaz lá que estacionou o carro, ele admitiu, o carro eu acho que eu estacionei um pouco errado mesmo, mas nada que a gente poderia resolver ali numa conversa. Então, olha que problema, né? Então, a proporção que isso tomou, né? Aí a reportagem também mostra outro caso de mulheres que brigaram no elevador porque arranhou o carro. Gente, que absurdo, né? Mas é tudo isso que a gente pode se deparar trabalhando na portaria e recepção, e é uma coisa que a gente vai ter que administrar. Então, vamos lá. Garagem e estacionamento. Os problemas relacionados com as garagens são espaços pequenos para carros e portes grandes. Vizinho parando na vaga errada, vaga usada como depósito, quantidade de vagas insuficiente para os moradores e o uso das vagas por visitantes. Para evitar esses problemas, podem ser criadas regras no regimento interno no condomínio, as quais podem prever a reserva de uma vaga por apartamento e o sorteio das vagas inocupadas entre os que possuem mais de um veículo. Então, isso é um bom senso, né? Eu não tenho carro, então, por favor, você pode liberar, ou a gente pode até alugar, né? Proibir o uso das vagas por estranhos também é uma boa alternativa. Então, por exemplo, prestadores de serviço, visitantes, né, não podem usar. Com isso, a gente tem uma sobra de vagas. Olha lá, discussões por causa das vagas de garagem estão entre as principais motivações de conflitos em condomínios. Para a resolução de problemas como veículos maiores que as vagas, o condomínio que ocupa a vaga de outro ou o morador que usa o espaço como depósito, vale apelar para o bom senso e empatia, para que todos possam conviver em harmonia. No caso aí, na época que o Evaristo Costa era ainda o âncora ali do jornal, ele falou muito bem, o mundo a gente está cada vez mais dependente, as pessoas estão vivendo cada vez mais em comunidade, então vale a pena você bater um papo, você dialogar, e aí no caso ali do porteiro, da recepção, a gente fazer essa mediação, né? Conversar, verificar também se a pessoa, se for possível, às vezes tem um monitoramento, você pode verificar se a pessoa está estacionando no lugar correto, ou se o carro estacionou, às vezes você percebeu que o carro está mal estacionado, senhor, por gentileza, daria para você colocar de forma correta para que o outro não seja prejudicado, ou de repente a pessoa quer usar rapidinho, olha, não posso, o regimento diz que não pode ocupar essa garagem,
tá? É só mesmo para a pessoa, mas ela não está aí. Eu sei que ela não está aí, mas ela pode chegar e eu não quero aqui ultrapassar a minha alçada e eu não quero aqui não cumprir o regulamento. Aliás, eu estou aqui exatamente para isso, para que seja cumprido o regulamento. Sempre de forma cordial, de forma serena, para que as pessoas entendam. Mas é um problema sério, garagem, e a gente tem outros, né? Mas vale aquela máxima, né? A boa conversa e o diálogo, ok? Vou falar agora de brincadeiras de crianças, né? Parece até nome de música, mas é verdade. As crianças, né, em suas brincadeiras, às vezes extrapolam, às vezes tem algumas consequências diretas e indiretas, né? Então vamos lá. Os problemas relacionados com as crianças envolvem brincadeiras barulhentas que incomodam os moradores no andar de baixo e os moradores do lado, principalmente no horário indevido. Então, a gente está falando aqui de um condomínio vertical, né? É muito comum. E aí, como que você faz? Se você tem filho pequeno, você sabe que é difícil controlar uma criança, né? É difícil, às vezes, você, nas áreas comuns também, ou às vezes mesmo aquela estripulia mesmo da idade, né? Ah, eu vou apertar o elevador aqui, vou subir, vou descer, ou então eu vou lá, Enfim, acontece muito isso. Então, o profissional precisa ter um jogo de cintura. Vale lembrar, eu falei isso anteriormente, que sempre atrás de uma criança tem um responsável, né? O pai, a mãe, ou quem que seja. E se você não tiver esse molejo, né? Se você não tiver esse jeito para tratar as pessoas, se você tratar de uma forma mais dura, uma forma mais ríspida, isso pode resvalar no profissional que vai vir babando para cima de você, e aí você vai perder a razão. Então, tenha muito cuidado. Aqui tem algumas dicas, ó. Também as brincadeiras nas áreas comuns, em que muitas vezes os responsáveis não estão presentes e as crianças ficam sem limites, é verdade. Também a gente pode usar o regimento a nosso favor. Em algumas áreas, o responsável tem que estar presente. Ou se a criança é muito pequena, e aí você pode falar para o responsável, poxa, mas não tem ninguém olhando? É comum isso? O que fala aqui no regimento? Isso é importante. Agora, para lidar com as crianças, eleja um mini síndico. Ele será o elo entre você e as crianças. E assim, tanto os pais quanto as próprias crianças estarão mais dispostos a seguirem as regras estabelecidas. O síndico pode disponibilizar cartilhas para conscientização, estabelecer horário e limites para o barulho e o uso da área recreativa. Isso é legal, né? Você pode propor, você, né? A gente fazer um acordo, né? Tem aquela máxima também, né? Se você não pode com ele, junte-se a eles. Então, você imbuir a própria criança de, olha, passou de tal horário, avisa seus amigos, avisa a galerinha que não pode mais fazer barulho. Você pode fazer isso por mim? Bem, você vai atribuir ele uma missão e ele vai falar, poxa, é verdade. Ou você pode entregar cartilhas de conscientização para os pais e para eles, olha que legal, olha, dá uma lida nisso aqui, né? Tem uns informativos, né? E sempre com cordialidade, sempre tentando fazer parcerias, porque criança é assim. Se você afrontar, se você ver que você tratar ela com um certo rispidez, ela vai fazer de pirraça, é pior. Então, você vai tentar ali na conversa, no diálogo, às vezes até ser um pouco mais camarada da criança para tentar convencê-la de não fazer isso, e sempre trabalhando com o regimento do lugar, né, orientando os pais e responsáveis por eles. Vocês podem falar um pouco mais duro, pode usar um pouco mais do regimento, né, mas sempre tentando ali resolver na base da diplomacia para que não haja, né, um mal-estar. Ok? E aqui, ó, para a gente terminar, bem, eu queria dizer que tem muitas outras, né, antes de falar isso, né, existem muitas outras procedimentos e muitas outras situações, mas a gente elencou algumas aqui que são muito importantes e que pode ajudar você em algumas rotinas que acontecem. Bem, eu queria encerrar essa aula com essa frase aqui, ó. Respeite o ponto de vista das pessoas. Às vezes estamos vendo a mesma coisa, porém de forma diferente. E aí eu deixei duas imagens para você não sabe se a pessoa está de lado, se a pessoa está de frente, né? É uma foto aqui um pouco, né, enigmática, a gente não consegue decifrar. E aqui do lado também tem uma imagem que é icônica, eu adoro essa imagem, né? O cara da esquerda fala, ó, eu tô vendo um 6, o cara da direita tá falando assim, eu tô vendo um 9. E tanto o cara da esquerda como o da direita estão certos, porque a ótica deles, né, o espaço de visão deles, permite que eles enxerguem isso, e eles estão certos. Para o cara da direita realmente é um 9, mas para o cara da esquerda é um 6. E é isso que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que os conflitos não vão cessar, né? E se a gente vai trabalhar com o público, é muito provável que a gente observe
muitos outros conflitos. O fato é que o nosso papel ali é fazer o papel de mediador, é tentar resolver os problemas da melhor maneira possível, né? Para isso, essas dicas eu acho que vão ser muito úteis, e sempre a gente tem em mente, né? Eu sou ali um mediador, então o mediador que tem que ter o ponto de equilíbrio, né? Tem que fazer a conciliação e a mediação entre os pares, entre os condôminos, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado desse assunto, eu achei muito interessante, espero que vocês tenham absorvido algumas informações, e a gente está à disposição aqui para tirar algumas dúvidas, de repente a gente voltar em alguns assuntos pertinentes a esse assunto, ok? Espero que vocês tenham gostado, desejo para vocês uma ótima semana, um ótimo dia aí para quem está terminando de assistir esse vídeo, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.